O Bitcoin é anônimo? E se não for, será que existe privacidade no Bitcoin? Ou todas as pessoas conseguem saber o seu saldo e todas as suas transações? É comum as pessoas acreditarem que o Bitcoin e outras criptomoedas são anônimas e que elas podem ser usadas para pagar hackers da Deep Web, comprar coisas ilícitas ou fazer lavagem de dinheiro. Talvez você fique surpreso, mas mesmo sem usar dados pessoais para comprar Bitcoin, é possível que você não esteja anônimo. Meu amigo, isso é porque o Bitcoin é como se fosse um grande cofre de vidro altamente resistente. E assim, eu não quero dizer que ele seja facilmente quebrável, mas que todos os ativos ali dentro podem ser visualizados por quem está de fora. É como se todas as pessoas pudessem visualizar o seu extrato bancário se você não tomar alguns tipos de cuidado. Então nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre os principais aspectos de segurança e privacidade do Bitcoin e da blockchain e como a gente pode evitar as armadilhas do pseudo-anonimato. Eu sou o Vitor Pio e você está no Privacy Magic. E se você chegou agora no canal, aqui falamos sobre privacidade online. E já deixa o seu like aqui embaixo para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, beleza? E esse vídeo aqui, ele foi sugerido pelo nosso inscrito Eduardo, que pediu para falarmos sobre Bitcoin e como alguém pode identificar a sua carteira. E Eduardo, valeu, cara, pelo tema e por fazer parte da nossa família, beleza? Tamo junto aí. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu estou assumindo que você conhece minimamente o funcionamento da blockchain, do Bitcoin, as suas transações, carteiras e assim por diante, tá? Então se você curte esse tipo de assunto de criptomoedas e quer que eu fale mais sobre isso aqui no canal, deixa seu comentário aqui embaixo. E um outro aviso rápido é que eu estou com conteúdos exclusivos no Telegram, tá? Além disso, eu tenho um grupo aberto, descentralizado, para você participar da nossa comunidade e trocar uma ideia com outras pessoas que também estão engajadas em ter mais privacidade online. No dia 9 de janeiro de 2009, uma pessoa ou um grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicaram a primeira versão do Bitcoin. Segundo o paper publicado um pouquinho antes, ele seria um sistema para que as pessoas conseguissem fazer pagamentos sem intermediários e sem necessitar de dados pessoais, através de carteiras capazes de armazenar uma moeda chamada Bitcoin. A ideia era que informações criptográficas pudessem substituir a necessidade de dados pessoais para fazer transações. Ou seja, você não precisa mais do seu CPF ou de um cadastro em um banco para enviar dinheiro para outras pessoas. O projeto também faz com que todos os registros das transferências feitas permanecessem no sistema assim para sempre e que pudessem ser armazenados em computadores de milhões de pessoas em todo o mundo. E por mais que toda pessoa possa acessar esses dados, todo o projeto do Bitcoin faz com que seja matematicamente impossível remover um único bloco da blockchain. Mas assim, é possível rastrear as transferências de uma carteira para outra e eu vou chegar lá em um segundo. E é claro, a quantidade de dados é absurdamente gigante. E esses dados estão disponíveis para qualquer um que queira visualizar. E na internet você pode facilmente encontrar ferramentas e sites para análise dos dados on-chain. Se você quiser acessar os sites como blockstream.info ou mempool.space, você facilmente pode encontrar diversas informações ao explorar os blocos de uma transação, como por exemplo, o endereço da carteira que está enviando o ativo, ou seja, a carteira que está fazendo a entrada dessa transação e o valor. Também temos a saída dessa transação, ou seja, o endereço da carteira que está recebendo essa quantia e também o momento exato desse recebimento e a data e a hora. É possível também você conseguir muitas das vezes o saldo exato da carteira dessas pessoas. E é óbvio que esses dados não levam diretamente para o seu e-mail ou alguma conta em uma rede social, mas pode ser o primeiro passo. Você pode até comprar bitcoins anonimamente, tá? Mas necessariamente não quer dizer que quando você faz uma transação com ele, este anonimato é mantido. Vamos dizer que você quer pagar por um produto ou simplesmente pagar uma pessoa. Além de revelar o endereço da sua carteira e da carteira de quem vai receber, alguns metadados também são enviados para a rede do Bitcoin ao fazer essa transação. E são eles: o endereço do seu IP, as informações do seu dispositivo, por exemplo, o sistema e a versão que está rodando, e a data e a hora. E, de verdade, será que isso é anonimato? Eu tenho certeza que não. Muitas pessoas não sabem dessa informação e acabam achando que o Bitcoin é anônimo. E até tem um meme da comunidade da Monero que diz que quando as pessoas compram Bitcoin, elas acreditam estar comprando, na verdade,
a Monero. E assim, eu não tô querendo dizer que uma moeda é melhor do que a outra, mas sim que ambas possuem objetivos diferentes, tá? O Bitcoin foi projetado e trabalha com um nível de transparência jamais visto antes. E isso faz com que a maioria das pessoas não esteja acostumada a lidar com isso. Todas as transações do Bitcoin são públicas, rastreáveis e armazenadas permanentemente na rede Bitcoin. Um exemplo de rastreio desses dados aconteceu bem recentemente. Eu não sei se você ficou sabendo de um ataque cibernético de criminosos ao Colonial Pipeline, que é o maior gasoduto dos Estados Unidos. O ataque aconteceu no início desse ano e especialistas do Ministério da Justiça americano, que estava tratando do caso, conseguiram recuperar 63 dos 75 bitcoins que a empresa pagou aos criminosos. Ambas as entradas e as saídas dos ativos das carteiras podem ser destacadas na blockchain e, consequentemente, desanonimizadas. E existem muitas empresas que trabalham exatamente nesse tipo de tarefa, de analisar, rastrear as transações e tirar informações dela. E foi exatamente isso que o FBI fez para recuperar os bitcoins, uma análise do fluxo dos ativos utilizando dados on-chain da rede do Bitcoin. Essas características fazem do Bitcoin como um grande cofre de vidro altamente resistente, como eu falei no início do vídeo, onde as informações são quase impossíveis de se falsificar, mas ainda assim você pode examinar o conteúdo desse cofre, ou seja, as entradas, as saídas e os dados associados a ele. Anonimato no Bitcoin, eu tenho certeza que você vai precisar de um grande esforço para mantê-lo. E você deve estar se perguntando, existem maneiras de cobrir esses rastros? Vamos lá. Analistas em geral usam uma técnica de mineração de dados chamada de data clustering, ou clusterização de dados em português, que no fundo é uma análise de agrupamento de dados, onde eles analisam todos os dados considerando as entradas e as saídas. Assim, eles constroem agrupamentos de acordo com as suas similaridades. E eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, num vídeo que fiz sobre os rastros que deixamos na Web2, que eu vou deixar aqui no card, tá? E lá eu disse que quanto mais ações a gente toma, mais rastros possivelmente serão deixados para trás. E esses rastros podem facilmente te diferenciar de outros usuários em um sistema. E aqui também serve para transações em uma blockchain. Elas também podem deixar rastro digital da mesma forma que um conjunto de plugins no seu navegador ou fontes diferentes, beleza? Até o momento, as transações são compostas por uma variedade assim de fatores, tá? Por exemplo, temos as entradas e as saídas, que são os inputs e os outputs. Temos as análises das conexões entre os endereços específicos dentro de cada agrupamento. Temos também as comparações dos saldos em cada carteira e também os intervalos de tempo de cada transação. E sim, existe um enorme custo computacional na busca de operações similares em uma rede tão grande quanto a do Bitcoin. Mas tudo isso vale a pena justamente pelo fato de quando você desanonimiza um endereço por padrão, também temos a de-anonimização de outras partes que interagiram diretamente e se envolveram com aquele endereço. E por isso que a grande maioria dos criminosos, pelo menos aqueles mais espertos, nunca usam a mesma carteira para fazer ou receber pagamentos de coisas diferentes ou de coisas importantes. Geralmente, para coisas mais importantes, eles criam uma wallet específica para usar somente uma vez e utilizam um serviço de mixagem de criptomoedas ou CoinJoin. Esses serviços são feitos para confundir os rastros digitais com outros, fazendo um verdadeiro mix, misturando bitcoins das pessoas que contrataram o serviço com um algoritmo aleatório de pagamentos, fazendo divisões, combinações e muitas vezes pagamentos fictícios, para deixar muito mais difícil o rastreio desses dados. Em muitos países esse serviço assim de mixagem é proibido e até criminalizado, como lavagem de dinheiro. Então os criminosos acabam utilizando redes não listadas, como por exemplo a rede Tor, para a contratação desses serviços. E é claro que existem algumas ações para dificultar ainda mais esse tipo de rastreio, como por exemplo usar endereços diferentes para pagamentos ou recebimentos de Bitcoin, ou selecionar manualmente os inputs das transações específicas e assim por diante. Mas infelizmente as pessoas acabam não lendo a documentação da moeda antes de sair comprando e usando. E se você não fizer tipo esses truques assim, é importante notar que a maioria das transações de Bitcoin pode ser facilmente rastreadas. E uma outra possível vulnerabilidade está justamente em como você gasta os seus satoshis. Por exemplo, quando você paga por algo fisicamente, sei lá, um lanche,
com o Bitcoin, mesmo se for um ato isolado, na prática você vai estar enviando dinheiro para uma organização ou para uma empresa que sabe quem é você fora da blockchain. E, consequentemente, ela pode te identificar ao pedir outros dados ou simplesmente identificar o seu endereço na blockchain. Outra coisa, pior ainda, se você estiver tentando pagar esse lanche usando uma carteira que tenha recebido criptos assim por meios ilegais, da mesma forma, sua identidade pode ser descoberta ao longo do tempo, tá? Mediante os rastros que você vai deixando com a sua rotina. Fato é que anonimato e compras online com o Bitcoin não andam de mãos dadas. E além disso, as transações do Bitcoin são frequentemente transmitidas pela ClearNet. Isso quer dizer que seu endereço de IP é associado diretamente com as transações. Isso também acontece com carteiras e pagamentos de corretoras como Coinbase ou Binance. Essas empresas que processam as transações possuem registros detalhados com o endereço de IP e outras informações que você pode ter dado durante o KYC, tá? E também os logs do seu provedor de internet podem auxiliar nesse processo. É muito mais fácil do que você imagina ligar a sua wallet com a sua identidade real. Antes que vocês deixem aqui nos comentários falando que a Monero é melhor, lembre-se de que as criptos possuem objetivos diferentes e a desanonimização das transações é benéfica não só para a polícia ou para o Estado, mas também para os entusiastas do Bitcoin. Por exemplo, através da análise dos dados on-chain, empresas como o Glassnode nos ajudam a saber quais investidores estão holdando o Bitcoin e também quando eles estão enviando os Bitcoins para corretoras ou se novos usuários estão aderindo ao Bitcoin. É claro que existem ônus e bônus, e além do mais, a gente sempre tem que procurar endereçar cada um deles. Mas Pio, como eu faço para manter os meus pagamentos anônimos? Por mais que tenham existido esforços para tornar o Bitcoin mais privativo nos últimos anos, especialmente com os soft forks da Segwit e Taproot, ainda assim o Bitcoin não se tornou uma moeda anônima. Se você quer fazer pagamentos anônimos, eu vejo que existem criptomoedas específicas para isso, beleza? Que não te trará tanto esforço para manter o anonimato se comparado, por exemplo, ao esforço que você precisa ter no Bitcoin. E é óbvio que aqui eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento, eu preciso que você estude os projetos antes de fazer qualquer coisa, beleza? Já citei aqui antes no vídeo a Monero, mas também tem a Zcash, que foram especialmente projetados para manter esse sigilo de transações. Por exemplo, até o momento o Zcash protege de forma confiável todos os detalhes das suas transações. Mas me diz aí, tá? Se você gostou desse vídeo e se você quer mais vídeos com análise em uma perspectiva de privacidade e segurança de criptomoedas, e se a gente pode entrar mais a fundo no Bitcoin também. E se você ficou até aqui, eu vou te indicar dois vídeos. O primeiro é sobre os rastros que deixamos na internet e como podemos reduzi-los. E o segundo é justamente sobre a Web3, como esse cenário de compartilhamento de dados está mudando e para melhor. E você já sabe, privacidade é no Privacy Map e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!